Boa tarde, queridos. A Prof tá sem internet, tá? Então, por isso, não sei se a gente vai conseguir conversar online hoje, mas tudo bem, não tem problema, porque vocês já estão tendo aula de artes com a Prof Raquel e também de inglês com a Prof Ariana hoje, né? Então, de qualquer forma, eu sempre entro com vocês na segunda-feira um pouquinho pra gente conversar, pra gente saber como é que foi o final de semana, e depois deixo o vídeo aula para vocês terminarem as atividades, né? Então, hoje a gente não vai conseguir entrar online, né, nesse último período, mas vocês vão ter um direcionamento de como, então, fazer as atividades que a gente vai corrigir amanhã antes de começar a aula online de terça-feira, tá bem? Então, eu vou colocar pequenos vídeos, porque daí eu consigo carregar usando o 4G do celular, porque não tô conseguindo usar o computador para gravar, tá? Mas não se preocupem que amanhã vai estar tudo resolvido e a gente vai conseguir se ver e fazer as atividades juntos, tá bom? Bom, você sabe que toda segunda-feira a gente tem aula de último período, então, de ensino religioso, né? Seguindo aquela nossa rotina de aulas da semana. E aí, a prof sempre trabalha interdisciplinar, né? Que a gente consegue trazer um pouquinho de conteúdo de cada uma das disciplinas, até porque a gente tem que aprender a ler e interpretar todas as informações, independente se é da área do conhecimento da matemática, das ciências, da geografia, da história, do ensino religioso, né? Então, a gente sempre trabalha com essa leitura do que está sendo proposto e a interpretação, né? Então, a atividade que a gente vai fazer hoje tem um gênero textual que a gente ainda não estudou, mas que imagino que vocês já conheçam, que é as fábulas, né? E as fábulas, elas sempre trazem uma lição, uma moral no final do seu texto, que faz a gente pensar um pouquinho, não só sobre o texto que a gente acabou de ler, mas também como a gente pode trazer isso para nossa vida, né? Como a gente pode aprender com isso. Então, tem essa função de aprender um pouco mais sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, sobre as nossas virtudes, sobre as virtudes que a gente tem que ter como cidadãos, né? E tem a função do gênero textual, que é lá do português, mas que a gente consegue trazer para as outras disciplinas, né? E aí a fábula de hoje, ela se chama O Pastor Mentiroso, tá? E aí eu vou deixar para vocês lerem, cada um recebeu a sua cópia, né? A prof mandou para todo mundo. E fala então sobre um pastorzinho, tá? Que é como se chama um moço que trabalha cuidando de ovelhas, tá bom? E ele adorava pregar peças nos camponeses vizinhos dele, adorava contar mentiras, né? Então ele passava a maior parte do tempo dele inventando que tinha lobos atrás das ovelhas que ele estava cuidando. E as pessoas corriam para ajudar ele, só que na verdade era sempre uma brincadeira e só ele achava graça, né? Lembra que a prof sempre fala que nunca é uma brincadeira quando os outros não acham graça? Quando só a gente acha graça da brincadeira que a gente fez e os outros se magoam ou ficam chateados de alguma forma, então não é uma brincadeira, né? A gente tá magoando outra pessoa. Então, isso faz com que deixe de ser uma brincadeira. Para ser brincadeira, todo mundo tem que achar graça, ou pelo menos ninguém pode ser magoado com essa brincadeira, né? Nem se sentir traído. Nesse caso, os camponeses se sentiam traídos, porque ele estava mentindo para eles se assustavam, iam correndo para ajudar e ele ficava lá rindo e debochando deles. Até que um dia aconteceu que realmente um lobo chegou para devorar, né, as ovelhas dele. E ele pediu ajuda, gritou por socorro, mas ninguém apareceu, porque como ele vivia mentindo, ninguém acreditou que ele estava falando a verdade, né? E, bom, nós não somos pastores, não cuidamos de ovelhas, mas às vezes acontece de que quanto mais a gente inventa coisas mirabolantes, quanto mais a gente mente para as pessoas que estão próximas da gente, mais elas vão ter dificuldade de acreditar em nós,